me incomodado tanto as realidades que temos falado e temos declarado e compartilharmos com os irmãos. Já há um tempo eu tenho falado sobre o propósito de Deus para a nossa vida, e eu tenho feito uma análise de Gênesis, que na verdade é um modelo ideal de vida em Deus, de propósito divino de Deus para a nossa vida. Nós estamos vivendo para manifestar a glória daquele que nos criou, revelar o Pai. Glória. Tá bom? Mais perto. Isso. Revelar a glória daquele que nos criou sua imagem conforme a sua semelhança. Então o propósito nosso é esse. E diante de uma realidade, falar do nome de Jesus e continuarmos agindo ou tendo o mesmo comportamento, nós de fato estamos perdendo na essência do nosso propósito. Porque por meio de Jesus todas as coisas são estabelecidas. Glória. Se lá no Éden um homem pecou e ele perde a autoridade, o governo, aquilo que Deus chama ele para ser, ele perde, ele entrega na mão do inimigo. Em Cristo Jesus, tudo isso que eu falei com você, autoridade, governo, é restituído. Glórias. E nós estamos aqui para viver essa realidade. Glórias. Amém, meus irmãos? Amém. Eu tenho lido e vou ter um tempo de compartilhar com os irmãos uma palavra que eu tenho recebido. Tem um pregador americano, Bill Johnson, ele escreveu um livro, Assim na Terra como no Céu. E eu tenho ruminado o livro dele e quero viver as realidades que esse homem tem vivido. Eu vou contar um texto rápido, não é a essência da nossa mensagem, mas eu tenho feito no meu quarto secreto, no meu lugar secreto, essa oração. Ele, certa feita, começa a orar por alguém, um pastor que tinha um lado paralisado. E ele falou: Senhor, no céu não há insensibilidade. Então eu declaro que no corpo desse homem também não haja insensibilidade. Que se faça na terra conforme é no céu. Irmãos, quando eu li isso, aquilo foi um impacto tão grande para a minha vida. Oh, meu Deus! Está na hora de sairmos daquilo que é normal, daquilo que nós estamos vivendo de forma tão natural e vivermos de forma tão intensa, tão profunda. Eu costumo dizer que o sobrenatural deveria ser vivido por nós naturalmente, sem esforço. Por quê? Porque nós estamos recriando na terra aquilo que é feito no céu. Quando nós olhamos para Mateus 18, a gente nós vamos ver acerca do acordo. O que duas pessoas ligar na terra será também ligado no céu. O que é isso? Mais uma vez, reforçando que quando há uma concordância terrena, o céu se mistura com aquilo que é terreno. As manifestações divinas também começam a acontecer sobre a terra. Só que eu entendo que boa parte de nós estamos vivendo uma caminhada um tanto quanto frustrados. Por quê? Porque nos decepcionamos com algumas coisas. Porque muitas vezes a nossa geração é uma geração muito mimada. Porque começa a pedir as coisas do pai, e quando o pai fala não, o filho fica todo decepcionado com o pai e não pede mais ao pai, porque ele acha que todas as vezes que ele pedir alguma coisa para o seu pai vai rejeitá-lo. Mas entenda, se alguma coisa que você pediu e o pai não te deu, é porque ele sabe o que é bom para você. E você pode ter certeza, se ele não te deu, ele está poupando a tua vida. Amém, meus irmãos? Aleluia. Então não é o chave dessa noite. Eu tenho para você uma palavra da parte de Deus. E eu até trouxe um tema para ela. As tempestades irão revelar as minhas fundações, ou o meu alicerce. Amém? É um texto já conhecido, Mateus no capítulo 7. Se você puder abrir aí. Eu já vou ler para a gente ganhar tempo. Mateus 7, versículo 24. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com impeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Versículo 26. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia.
Caiu a chuva, versículo 27, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Lucas, no capítulo 6, versículo 46, nós vamos ver também a mesma descrição, só com algumas características ou talvez alguns detalhes. Diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então aqui nós já vamos fazer algumas distinções e eu quero que você observe isso. Aquele que ouve e aquele que pratica. Ouvir e praticar. É semelhante ao homem que, edificando a sua casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. Então aqui ele cava, ele abre profundamente a vala e ele então lança o alicerce sobre a rocha. Vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construído. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. Arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Pode fechar a sua Bíblia aí ou deixar do lado. Oh, glória. Essa parábola, irmãos, toda vez que nós olhamos ela, parábola é uma alegoria, é um fato, uma história para detalhar o que Jesus queria ensinar de fato como uma lição real. E essa parábola, essas duas parábolas são as mesmas, elas falam de alicerces. São encontradas, como visto, em Mateus e Lucas. Ela também é conhecida como a parábola dos construtores. Ela é o fechamento do grande sermão do monte. Em algum momento também, em Lucas, nós vamos ver que ela é o sermão da planície. Ela é a conclusão do sermão de Jesus. E é feito na planície por quê? Porque baixo, em um lugar baixo, onde Jesus podia olhar as pessoas nos olhos. Então ela vai concluir tudo aquilo que Jesus já estava ensinando. Embora a gente perceba alguma diferença dos textos de Mateus e Lucas, são na verdade descrições de texto, detalhes em cada texto, mas é o mesmo ensino, tem o mesmo princípio. Podemos notar aqui que a descrição de Mateus, ela ocorre sobretudo pela distinção dos destinatários. Mateus, ele vai escrever aqui a parábola para os judeus. Então quero que você guarde isso. Eles viviam em Israel. Então Mateus está escrevendo para os judeus. Lucas está escrevendo para os gregos. Mesmo que com todas essas diferenças, o significado é o mesmo para ambos. O que nós vamos perceber e analisar são as construções aqui. Eu quero que você venha comigo, se atente comigo aqui para essa diferença, para a gente perceber o que Deus quer falar conosco por meio dessa parábola. Podemos facilmente entender a ilustração que Jesus utilizou. Quando nós olhamos para essa parábola, logo imaginamos uma casa sobre um rochedo. Eu não sei se você também tinha essa visão, mas eu por muitas vezes preguei essa parábola e via mentalmente na minha mente, imaginava na minha mente uma casa sobre um rochedo. E, ao contrário disso, eu via também uma casa cavada sobre a areia, meio que na praia. Mas, na verdade, a essência do texto não é esse. A essência do texto é que ambos tiveram um trabalho de cavar. Quero que você ainda venha comigo para você entender. As casas, as construções naquela época, são bem diferentes das nossas nos dias de hoje. As paredes, por exemplo, não eram tão sólidas. Ao contrário, eram feitas com uma mistura de barro endurecido, de modo que era comum que ladrões furassem as paredes para entrar nas casas. O telhado também era tão frágil. Os irmãos perguntam, alguns dos irmãos já viram Irmãos à Obra? Um programa que passa no canal fechado, no Home Health. Já vi um tipo de construção. Quando eu começo a ver aquele programa, eu fico tão assustado. Falei, gente, nada a ver com as casas do Brasil. Casas no Brasil é concreto mesmo, é tijolo mesmo, e lá é drywall, é madeira, é forração. Eu falei, gente, bem diferente. Vamos lá. Aqui o telhado também era muito frágil, era comum uma mistura de terra e palha, podia tranquilamente ser aberto.
Quando percebemos a fragilidade das construções da época, considerando o padrão climático da região, fica nítida a importância que havia no alicerce da casa. Então, o que nós vamos notar aqui? A importância do alicerce, da fundação. Nós precisamos nos atentar a esse detalhe, que é essencial para a nossa vida. O construtor prudente escolhe bem o local onde sua casa será construída. Ele tira a terra solta, cava buracos profundos, até encontrar rocha. O insensato, por sua vez, ele faz a mesma procura, ele vai no mesmo local, só que diferente do construtor prudente, que começou a cavar, cavou profundamente, achou rocha, e ali ele estabeleceu o seu alicerce. O seu insensato, ou insensato, o construtor insensato, ele vai construir, ele vai cavar, só que ele vai cavar tão superficial, que enquanto ainda a terra, a areia estiver ainda solta, ali ele vai estabelecer alicerce. E vem as condições climáticas. Aqui o texto vai dizer que virá tempestade, ventos fortes, e pode derrubar ambas as casas. A diferença é, a casa que está bem alicerçada, que foi bem cavada de forma profunda, até encontrar rocha e estabelecer em um local seguro, estável. As condições climáticas não irão influenciar esta casa, porque o alicerce dela vai se manter impenetrável, indestrutível, diferente daquele que cavou de forma rasa, não tão profundo assim. Quando vieram as tempestades, quando vieram o vento forte, não conseguiu permanecer firme. Fazendo de forma geral, irmãos, eu poderia aqui levar para o lado que nós temos visto hoje, nos dias de hoje. Como está a nossa casa? Como estão os nossos alicerces? Como estão os nossos relacionamentos? Como está a sua vida cristã? Como está o seu relacionamento com Deus? Eu, bem no início aqui, já chamei a atenção dos irmãos, porque, irmãos, nós estamos falando do nome de Jesus e continuamos tendo o mesmo comportamento, como se nós não estivéssemos falando dele. Glória a Deus! Não é glória a Deus não, irmão, presta atenção. Nós estamos falando do nome de Jesus. Nós estamos falando da essência do que Ele é. Nós estamos adorando aquele que tudo pode. E a gente continua tendo o mesmo comportamento, como se nada tivesse acontecendo. Se nós temos como propósito divino manifestar aquilo que Deus é, por que nós não estamos andando à altura dessa revelação? Porque nessa hora, na verdade, era para a gente manifestar aquilo que é no céu. O que é no céu? Mas voltando aqui especificamente para esse texto de Mateus e Lucas, onde nós estamos falando sobre os construtores, o prudente, o insensato, o sábio, os alicerces, o tipo de alicerce que nós estamos fundamentados. Eu vou te fazer uma pergunta: como está a sua fé? Ou em qual solo a sua fé está firmada? Aonde a sua vida cristã está estabelecida? Porque eu sei que depois dessa quarentena muitos não voltarão, muitos não permanecerão. Recentemente eu vi algo interessante, algo que o pastor Douglas Gonçalves ele fala, que a nossa geração é uma geração que está vivendo no raso. E quando eu analiso a fala dele para esse texto que nós acabamos de ler, Mateus e Lucas, nós estamos muitas vezes vivendo no raso. Quando vem tempestades, adversidades, nós não conseguimos equilibrar essas coisas. Nós não estamos sabendo lidar com essas coisas. Porque, meu irmão, entenda, a fé não nega resultado. O que é isso? Por exemplo, o que eu tenho na mão? O que eu tenho na mão? Fé é a certeza, é a garantia, é a convicção que eu tenho acerca de algo.
Fé, entenda, não é uma palavra de autoajuda ou uma palavra de reafirmação. Isso continua sendo celular. Embora a minha fé esteja dizendo, isso não é um celular. Algumas pessoas estão vivendo a vida cristã dessa forma. Estão diante da adversidade dizendo, não, isso não é adversidade. Não, isso não é adversidade. Não, isso não é adversidade. Isso não é adversidade. Isso funciona na psicologia. Mas em uma vida de fé isso não funciona. Não, isso continua sendo celular. Isso continua sendo adversidade. Mas embora a adversidade esteja diante de mim, eu tenho fé para sobrepor sobre a adversidade. Aleluia. Eu tenho uma convicção que embora em meio à adversidade, Deus vai providenciar o escape para a minha vida. O câncer, querido, ele não deixa de ser câncer porque você disse que ele não é câncer. Ele continua sendo câncer. Só que existe uma realidade em fé que sobrepuja o câncer. Aquele que cura, aquele que pode fazer. Mas o câncer continua sendo câncer. A realidade a qual estamos inseridos ou vivendo continua sendo essa realidade. Mas embora existe uma realidade em Cristo Jesus para vivermos. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Nós estamos vivendo uma vida no raso. E aqui o texto está dizendo, Jesus está chamando a atenção dos seus discípulos. Há uma necessidade, há uma urgência de cavar mais profundo. Cavar ao ponto de encontrarmos a rocha. Não cavarmos de forma onde a terra ainda continua solta. Nos dias de hoje, na realidade atual, nós estamos lidando com fake news em todas as esferas. A pessoa começa a compartilhar coisas sem embasamento nenhum, sem verificar a legitimidade da verdade em relação aos fatos. Uma geração rasa. Quando vem tempestades, torrentas, ventos fortes, não sobressaem, não resistem. Irmãos, quantos casais que já divorciaram nesse ano? Quantas famílias que já foram destruídas nesse ano? Esses dias eu estava trazendo a memória de alguns casais que eu fiz o casamento e já não estão mais casados. E eu fiquei me perguntando, Senhor, a culpa é minha? Será que o meu sermão não produziu o efeito que ele deveria produzir? Não, filho, não é isso. Porque querem construir em lugar que não está bem estabelecido. Começam a se relacionar e da noite para o dia querem se casar. Não se aprofundam, não se conhecem. Tempos atrás eu disse que nós temos que tomar cuidado com esta geração, que somente está preocupado com a faculdade, que somente está preocupado com o trabalho dos sonhos. Quando você entra para o nível do relacionamento, há uma necessidade de você conhecer o outro, saber o caráter do outro. Sabe por quê? Porque o casamento não irá mudá-lo. Ele vai continuar sendo o que ele é, a essência dele. Nós temos uma ideia errada que nós vamos mudar pessoas, irmãos. Essa obra de mudança só é por meio do Espírito Santo. Pare de tentar mudar pessoas e comece a mudar você. Não estamos em tempo de continuarmos com a nossa casa em um alicerce que não está bem estabelecido, inseguro, solto. Precisamos estar firmados na verdade. Precisamos estar firmados na rocha. Sabemos que Cristo é a rocha, mas no contexto do texto lido aqui, a rocha é a palavra. Aquele que ouve e pratica. Ouve e pratica. Não é tempo só de ouvirmos. Desculpa, querido, eu não tenho uma palavra para massagear o teu ego, não. Eu tenho uma palavra para você ouvir e praticar. Porque quando você ouvir e praticar, você vai começar a viver as verdades do reino. Recentemente eu disse, casamento feliz não é uma condição de sorte. Precisa ter trabalho e esforço. Tem que ter renúncia. Casa bem edificada.
Irmãos, eu não sei você, mas nesses dias de quarentena eu tenho procurado mergulhar nas Escrituras, mergulhar em Deus. Sabe por quê? Porque existe um quarto secreto onde Deus quer nos levar. Aleluia. Clama-me, responder-te-eis, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabe. Existem coisas em Deus para vivermos, irmãos. Glória. Existem realidades em Deus para sermos vividas nesse tempo. Glória, glória. A convicção, a ideia que eu tenho nesses dias, irmãos, é que a igreja poderia estar vivendo o maior tempo de milagres da sua geração, nos dias atuais. Glória. E eu tenho crido que isso irá acontecer. Ei. Eu já tenho mudado a minha mente em relação a isso. Se eu sou a imagem e semelhança do meu Criador, e se o meu propósito divino é manifestar aquilo que Deus é, eu quero viver as realidades do reino de Deus sobre a face da terra. Eu quero trazer o céu para a terra. Jesus andando sobre a terra, ele disse assim: quem vê a mim vê o Pai. Quem ouve as minhas palavras está ouvindo o Pai. Quem me recebe em sua casa é como se estivesse recebendo o Pai. Quem faz alguma coisa por mim é como se estivesse fazendo para o Pai. Você poderia ficar de pé? Glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus. Lindo, lindo és. Lindo. A nossa casa está fundada, rudimentada, estabelecida em um terreno ainda inseguro. Meu Deus, meu Deus. Não, irmãos, é tempo de profundo. É tempo de ir no mais profundo em Deus. Aleluia. Esses dias eu me desafiei, falei, pastor, estava até falando com a Joyce, clamou, vou ler a Bíblia em 3 meses. Estava ouvindo o pastor Luciano Subirá, ele falou assim, que leu a Bíblia em 9 dias. A Bíblia toda em 9 dias. É claro que com isso eu não quero que você entenda, irmãos. Eu estou me desafiando, não estou colocando esse desafio para você. Mas eu quero mais de Deus. É claro que eu não vou ter a essência de todos os capítulos e versículos. Eu estou fazendo um panorama, mas eu quero recapitular coisas que eu já li, que eu já estudei. E quero ir no mais profundo com Deus, no mais secreto com o Senhor. Esses dias de quarentena é dias de secreto. É dia de começarmos a orar Mateus 18:18. O que nós ligarmos na terra terá sido ligado no céu. Aleluia. Ai, irmãos. Aleluia. Vou te fazer uma pergunta: e o que nós vamos ligar agora aqui na terra? Até quando a nossa oração vai ser uma oração de pessoas que não estão sendo ouvidas? Irmãos, porque quem ora com a convicção de que é ouvido, quem faz as coisas sabendo que o Pai está lhe vendo, é hora de pararmos de agirmos no nosso natural, porque na verdade o nosso natural é viver uma vida no sobrenatural. É viver uma vida onde as evidências do reino de Deus e as suas manifestações. Irmãos, deixa eu te falar, este culto é um culto de mover do Espírito. Amém. Amém, Senhor. Este culto é um culto de céu na terra. Glória. Glória. Meu Deus, meu Deus. Aleluia. Você não entendeu ainda. Aleluia. Vem, já aumenta o volume aí, querido. Glória a Deus. Aleluia. Este é um culto de poder. Paulo disse, a nossa pregação ela não se consiste em palavras persuasivas, mas é demonstração de fé e de poder. Irmãos, duas coisas que andam junto: fé e poder. Fé e poder. Eu oro, acontece. Não é porque eu sou bom, não, porque isso está atrelado àquilo que ele diz.
Tudo é possível ao que crê. Então comece a orar por coisas que você crê. Aumenta, pastor, ainda não estou crendo tanto assim. Então comece a cavar mais profundo. Então comece a mergulhar mais em Deus. Nós não mais viveremos do superficial. Existem águas mais profundas em Deus. Feche os teus olhos, querido. Você que está nos assistindo agora em casa, ore pela sua casa agora, ore pela tua família. É tempo de irmos no mais profundo em Deus. É tempo de vivenciarmos coisas que Deus já estabeleceu para nós vivermos. Comece a orar, querido. Aumente o volume da tua oração. Aumente o volume aí agora da tua oração. Aumenta, Senhor, que seja feita na terra assim como é feito no céu. Nós queremos ver as evidências e a manifestação daquilo que é divino sobre a terra. Nós queremos ver pessoas se levantando agora. Nós queremos ver agora pessoas sendo curadas de câncer. Nós queremos ver agora restauração, Senhor, de relacionamentos. Nós queremos ver casas restauradas, pessoas sendo libertas por meio da palavra. Nós queremos ver o sobrenatural. O sobrenatural, Senhor. Aumente o volume aí, querido. Aumente o volume da sua oração. Põe força na sua oração aí, Senhor.